Vai ter o somzinho da conversa no fundo. Tá, não, mas vai dar certo, vou falar alto, vai ficar bom. Deixa eu começar a gravar? Esse é o segundo vídeo com as atualizações dos nossos últimos anos. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que nós vivemos em relação à inclusão escolar. Acho que esse é um dos maiores desafios das mães atípicas. Matricular, acompanhar, perceber que o seu filho está sendo acolhido, que ele está aprendendo, que ele está socializando no ambiente escolar. Por aqui não foi diferente. Nos primeiros anos, as crianças frequentaram uma creche pública aqui na nossa cidade, uma creche que é administrada pela prefeitura. Essa creche foi quem nos ajudou num primeiro momento, ali nas 2 primeiras semanas, a realmente perceber que nós precisávamos procurar por um atendimento especializado, nós precisávamos procurar um neuropediatra. Mas, apesar desse cuidado, desse olhar em relação a perceber que existia um possível diagnóstico, eu encontrei muitas dificuldades em relação a adaptar, a como ensinar, a como acolher, né, as dificuldades que o autismo trariam, né, para a nossa vida. Nessa escola, eles ficaram até mais ou menos 4, 5 anos de idade. Eu conheci, tive a oportunidade de ser ajudada por algumas professoras nessa escola que tinham muita boa vontade, sabe? Realmente muita vontade de ajudar as crianças a desenvolverem, de fazer algo a mais, mas isso é algo que dificilmente a gente encontra numa escola como um todo. Numa escola como um todo, geralmente a gente vai encontrar algumas profissionais que têm esse perfil e que são pessoas que fazem toda a diferença na vida dos nossos filhos, e a gente vai encontrar alguns profissionais que só querem fazer mais do mesmo, que mantêm o mesmo planejamento pedagógico para todos, que mantém o mesmo planejamento pedagógico todos os anos, que copia e cola e que acha que todas as crianças precisam se adaptar a esse padrão, né, que eles aplicam há alguns anos e ponto, né? E isso não é inclusão. No período que eles estiveram nessa escola, que tinha uma administração da prefeitura, né, uma administração municipal, eu tentei marcar algumas reuniões, algumas conversas, levar algumas informações, tanto com a diretora como com o secretário de educação. Quais são os grandes problemas que a gente tem aqui na região hoje em escolas municipais? Geralmente, a Secretaria de Educação não coloca profissional de apoio, não coloca um profissional para dar suporte no processo de inclusão para crianças de menos de 4 anos. Eles alegam que a idade não obrigatória e que eles têm obrigação só de contratar esse apoio especializado a partir de 4 anos. E isso é uma mentira. A lei não especifica isso, existe realmente a idade que é obrigatória escolar. Porém, se a mãe trabalha, se a criança precisa, muitas vezes até o próprio médico indica que essa criança esteja na escola para estar em contato com outras crianças, observando o comportamento, a aprendizagem de outros para que ele desenvolva. Então, se a família precisa que essa criança entre na escola antes dos 4 anos, a Secretaria de Educação tem o dever de contratar o profissional especializado que a Lei de Inclusão garante. E aí, o que nós tínhamos na realidade dos trigêmeos? Eles eram separados porque tinham mais crianças, né, com autismo, com outras deficiências na escola. Então, era uma média, pelo que eu observava, de 2 crianças com deficiência por sala, mais ou menos. E em cada uma dessas salas tinha a professora da turma e como auxiliar, que eles diziam que era a auxiliar de inclusão, tinha uma estagiária de ensino médio. Uma menina de 15, de 16 anos, que não sabia nem o que fazer direito, coitada, era profissional que eles alegavam que eles contratavam e que eles pagavam e que era o que a lei obrigava para estar ali dando suporte a mais que eles precisavam. Então, para mim, isso foi inadmissível. Na época, levei as leis, fomos com um advogado para tentar uma conversa amigável, né? Não conseguimos. Até hoje no município, né, a gente não percebe que algumas coisas mudaram,
porque algumas mães entraram com denúncias, né? Mas, por exemplo, essa questão da educação infantil até 4 anos, as estagiárias de ensino médio, isso ainda é uma coisa que acontece. Eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, no último vídeo dessa sériezinha, sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida profissional. E um dos papéis que eu desenvolvi nesses últimos anos é estar à frente de uma associação. Junto com outras mães, nós abrimos uma associação sem fins lucrativos para ajudar pessoas com autismo e suas famílias. E faz quase 2 anos que eu tenho uma denúncia formal em aberta que está sendo investigada contra a Secretaria de Educação Municipal aqui da cidade em relação a essas faltas relacionadas à lei da inclusão que nós temos, principalmente na educação infantil. E isso é muito triste, porque até 6 anos de idade é a fase de ouro do desenvolvimento. É quando a criança tem mais potencial de aprendizagem e de se desenvolver. E aí, geralmente, a gente encontra essas crianças, né, sem suporte dentro das escolas, as próprias professoras reclamando que gostariam de fazer mais, mas não conseguem. E muitas vezes essa criança fica só passeando no parquinho, correndo pela rua, sem acompanhar uma programação pedagógica da turma. E aí, na época, novamente, eu não estava muito bem, né? Eu não tinha forças para comprar muita briga. E foi onde eu decidi que se eu voltasse a trabalhar, se eu tivesse uma renda para ajudar em casa, talvez a gente conseguisse pagar uma escola particular, porque na nossa cidade tem uma escola particular que eu gosto muito e que eu percebo que tenta, que se esforça, né, para incluir as crianças, para adaptar os materiais. E eu achei que então, se eu colocasse nessa escola, seria a resolução de todos os meus problemas nessa área. Depois que eu abri o Pipa, né, um tempo depois, que a gente conseguiu, né, realmente começar a ter algum retorno financeiro, nós decidimos então investir e colocar as crianças nessa escola particular. O nosso primeiro ano nessa escola particular foi perfeito, perfeito. Era o pré-2 na época, então eles estavam no finalzinho, né, no último ano da educação infantil. E a educação infantil, ela já tem uma programação que ela é mais lúdica, né? Então é mais uma rotina que é mais de brincadeiras, de pintura, de colagem, de música. E essa escola é realmente uma escola que investe em muitos recursos. As profissionais são treinadas, sabe? Existe até uma cobrança, assim, acho que bem grande por um padrão de qualidade das atividades em relação ao planejamento das professoras. E o pré-2 foi muito legal, assim, sabe? Então, todas as atividades. Na época, eles só não conseguiram adaptar as apostilas. A escola particular já tem várias apostilas, né, gente? Desde que as crianças são um tisquinho, eu brinco que parece que eles já estão preparando todo mundo para a faculdade de medicina, né? Mas eu fiz a adaptação e eles aceitaram. Então, eu consegui, né, pegar as apostilas. E aí, como a apostila já vinha com conteúdo do ano inteiro, eu consegui fazer o planejamento dentro do que eu sabia, que eles estavam trabalhando na terapia, as habilidades que eles já tinham, o que eles podiam desenvolver. E as professoras foram usando esse material que eu adaptei. Então, foi um ano, assim, que eu consegui realmente me dedicar mais ao trabalho, que eu consegui começar a descansar mais a cabeça, eu consegui fazer o meu tratamento, né, me cuidar um pouco mais em relação à depressão, à ansiedade, e foi um ano muito bom nesse sentido. Porém, no ano seguinte, entramos para o ensino fundamental. Primeira série do ensino fundamental. E a realidade já acaba sendo bem diferente da educação infantil. Então, já são várias apostilas, já tem algumas disciplinas, já tem alguns professores de algumas matérias que são diferentes. As crianças, no geral, já começam um processo de alfabetização. E, como eu falei no primeiro vídeo, os trigêmeos têm deficiência intelectual associada. Então, não é só o autismo que a gente lida, né? Entre outras coisinhas mais que eu vou passando aí no decorrer, né, dos vídeos do canal, que se eu começar agora, o vídeo não vai acabar nunca mais. Mas então, assim, no primeiro ano a gente teve também auxiliares, né, que ficaram do começo do ano até o final. Nesse segundo ano que a gente teve nessa escola, como é uma escola que começou a ser muito elogiada em relação à inclusão, ela começou a receber muitos alunos com deficiência. Então, assim, mais que dobrou o número de alunos com deficiência. E eles começaram a encontrar uma dificuldade de fazer contratações, né? Então, nem todos os profissionais eram formados, tinham alguns profissionais que eram estudantes,
Mas, diferente da escola municipal, eram estudantes do ensino superior. Então, eram pessoas que já estavam cursando uma faculdade de pedagogia, de psicologia, né? E que já tinham uma maturidade, já eram maiores de idade, pelo menos, né? E já tinham uma maturidade, um interesse em aprender um pouco diferente das estagiárias de ensino médio. E aí, na primeira série, assim, a gente percebeu que tinha muita rotatividade das auxiliares, adaptação de material. A escola também não conseguia dar conta, não tinha profissionais suficientes para fazer. E aí já eram muitos materiais, porque o ensino fundamental aumenta muito as apostilas. Enfim, e além disso, um investimento alto, né? Afinal, vocês lembram que são 3 crianças, né? Então, eram 3 mensalidades, sem desconto. E aí eu comecei a me questionar, né? Então, tive algumas conversas com a escola, algumas coisas eles melhoraram, outras não. Eu percebi que eles realmente eles têm boa vontade, eles têm intenção. É uma escola legal, mas que para estar um pouquinho mais perto do ideal, porque o ideal a gente nunca vai chegar, né? Precisaria ter um investimento maior, um investimento em recursos humanos, precisaria ter uma sala dedicada, uma sala da calma, algumas escolas chamam de ninho, né? Para que essa criança não fique só fugindo para um parque, para um corredor, porque tem crianças que têm muita necessidade de movimento ou que entram em crise com muita facilidade, né? Então, a escola ainda não tinha isso como uma prioridade, né? Então, tinham outras necessidades que acabavam sempre entrando na frente da fila. E aí o que acontece? É uma escola que eu gosto muito das pessoas, é uma escola, né, que eu realmente considero uma escola boa. Mas como uma escola particular, ela tem recursos limitados. Eu sei, eu também tenho uma empresa. Ela é uma empresa, né? Então é muito difícil. Eu sei o quanto é difícil administrar recursos e poder dar conta de acolher todas as necessidades. Por isso, eu decidi que eu não ia entrar numa briga judicial em relação a isso com essa escola, mas eu decidi que eu iria colocar eles numa escola, então, estadual. Então, nós passamos pela municipal, pela particular e agora na estadual. Então, eles entraram na estadual na segunda série. E aí, assim que eu fiz a matrícula, no dia seguinte, eu já fui no fórum. Eu já fui entrar com a queixa no Ministério Público. Porque eu já sabia a primeira dificuldade que eu ia ter, que é escolas estaduais em Santa Catarina só colocam um profissional, né, um segundo professor por sala para ajudar as crianças com deficiência. E a maioria dessas salas tem 2, 3, 4 crianças com deficiência para essa única pessoa, né, junto com a segunda professora, dar suporte. Mais material para adaptar, mais fralda muitas vezes para trocar, alimentação. Os meus filhos não têm noção de perigo, de risco, então tem que monitorar, né? E eu já sabia que uma pessoa não conseguiria nunca, né? Não tem nem cabimento. Fui no médico, peguei laudos alegando tudo isso, pedi para a psicóloga que acompanha o caso deles também fazer, né, um documento, uma declaração, mostrando, né, essas informações. Gente, juntei assim a psicopedagoga, todos os profissionais que atendem ele, mais o médico, todos eles eu tinha laudo ali alegando a necessidade de um atendimento especializado dentro da escola, né, de uma segunda professora, de um apoio individual e exclusivo para cada um. Entrei com a denúncia do Ministério Público, tive várias dificuldades. A promotora me chamou, assim, olha, foi uma das piores situações que eu passei na minha vida. Ela até foi gentil, mas ao mesmo tempo, assim, ela simplesmente ignorou todos os documentos que a gente juntou. Então, a advogada me ajudou, né? Para a denúncia no Ministério Público não precisa de advogado. Mas na época, como eu imaginei que talvez precisasse judicializar, e essa advogada é uma mãe de autista que entende muito da causa, ela me ajudou. E a promotora simplesmente desconsiderou, assim, quis me dar uma aula de que não fazia sentido o que eu estava pedindo. E eu sei que, olha, gente, eu saí de lá arrasada. Acho que foi a primeira e única vez que eu tenho certeza que eu tive uma crise de ansiedade. Assim, eu fui pro carro e eu lembro que eu só conseguia gritar, assim, sozinha dentro do carro, assim, sabe? Porque era muito absurdo as coisas, assim, que eu tinha ouvido. Eu falei, gente, tu não tá lendo a mesma lei que eu, não é possível. A lei fala que, comprovada a necessidade, a criança tem direito ao apoio especializado.
né? Então, a lei ela não é muito específica. As palavras das leis, geralmente, elas dão uma abertura, uma margem de interpretação, sabe? E, poxa, eu tinha todos os comprovados a necessidade. Eu tinha lá o do médico, da psicóloga, da psicopedagoga. Falei, poxa, como mais vocês querem que eu comprove a necessidade? E na escola a gente não vê, né? Então, assim, na escola tem o AEE, a Secretaria de Educação tem que ter o atendimento multidisciplinar, uma avaliação. Gente, meus filhos nunca tiveram uma avaliação multidisciplinar dentro da escola. Geralmente eles encaminham para essas associações que recebem verba da Fundação Catarinense de Educação Especial, e essas avaliações acontecem assim em 30 minutos, um protocolo ou outro, a agenda delas é tão lotada que a coisa é muito superficial. Eu lembro que a primeira avaliação que os meus filhos tiveram numa associação dessas, a avaliação deles era igual, e eles não têm características iguais, pareciam copia e cola, sabe? E aí, então, entramos com ação judicial. E eu parei de levar eles para a escola. Então, eles começaram a ir para a escola. Quando eu vi que tinha uma segunda professora só e o Ministério Público não ia me dar ouvidos, falei, eles vão ficar em casa até a ação judicial ter uma resposta. E aí, eu recebi notificações, meu marido recebeu notificações, a gente recebeu intimação, a gente recebeu tanto acho que foi da secretaria, vou correr o risco de falar besteira, tá, gente? Porque é tanto órgão fiscalizando, né? Porque quando é para cobrar da gente, é mil coisas, né? Então eu recebi documento que dizia que se eu não voltasse com eles para a escola, eu ia ter que pagar multa, tipo uma multa por dia, um valor alto. Cheguei a receber até um documento dizendo que eu poderia ser presa que eu iria ser presa se eu não levasse eles de volta para a escola. Depois a minha advogada foi ler, ela assim, Manuela, não faz sentido nenhum que está escrito aqui. Provavelmente o assessor, né, do promotor, do juiz, que foi a pessoa que tinha que fazer esse documento para ti, copiou e colou de uma outra intimação que era até tinha umas leis ali que a pessoa não tinha nem se dado ao trabalho de tirar, sabe? E que era referente à pensão alimentícia, que daí são casos que realmente o pai, se não paga, ele é preso, né? Então, assim, a coisa ela é tão... É um sistema tão sujo, a coisa é feita para não funcionar, sabe? Eu brinco com a advogada, eu falei, gente, eles só podem querer deixar, eu acho que eles querem deixar a gente louca. Falei, olha, eu acho que eles estão precisando de paciente nas aulas psiquiátricas e eles querem deixar as mães dos autistas doidos, só pode, né? Porque assim, ó, é desaforo em cima de desaforo, sabe? E aí, então, eles ficaram praticamente sem frequentar a escola de março até novembro, que foi quando eu recebi essa intimação que eu ia ser presa. E aí o meu marido acabou ficando um pouco assustado, ele falou, vamos levar. E eu fiquei com muito medo, eu falei, poxa, como é que eu vou levar eles para a escola, que uma pessoa vai ficar sozinha com eles, né, uma segunda professora só na sala, e eles se mordem. O Benjamin fazia um mês que tinha pulado de uma janela do segundo andar, sabe, vários riscos, assim, que, poxa, a gente que é família que cuida o tempo inteiro não consegue proteger 100%, imagina, né, dentro de uma escola com 1000 crianças. Eu tenho muito receio, gente, muito medo de abuso físico, abuso sexual, isso acontece dentro da escola. A escola não é um ambiente 100% seguro, não é. Então, assim, levei porque eu era obrigada, eu ficava no portão, eu, advogada, a gente ficava filmando. Teve um período que eu coloquei gravador no bolso deles para poder... Porque o que acontecia? Eu sabia que na escola elas também se preocupavam com eles, coitadas. Porque a escola estadual, assim, a diretora, a coordenadora, as professoras, elas não podem fazer nada. Elas seguem o que vem determinado da Secretaria da Educação. E aí eu queria mostrar, por exemplo, com os gravadores, que eu sabia que muitas vezes elas tinham que pedir socorro para a faxineira, para a cozinheira. Pessoas tinham que sair das funções delas para poder ajudar cuidando deles, para que realmente não acontecesse nada, assim. Então, eu queria mostrar esse desvio de função e essa necessidade, né? Elas ficaram bem chateadas na época, depois que elas viram que estava com um gravador no bolso. Acho que elas pensaram, poxa, tá achando que a gente maltrata os teus filhos, né? Enfim, e não era nada disso, mas a secretaria, eu precisava de provas. Infelizmente, assim, o nosso direito, a lei tá ali, só que as pessoas ignoram. E tu tem que mostrar que tá tudo errado, tu tem que provar com mais de 1, 2, 3 provas para poder ter uma chance minúscula de realmente o teu filho ter um atendimento digno, um mínimo, né? E aí foi bem difícil, assim, foi um ano bem desafiador.
Mesmo com a ação judicial, acho que a gente recebeu 3 ou 4 negativas, e a minha advogada sempre entrando com recurso, e no começo do ano de 2024, nós recebemos a resposta que nós ganhamos a ação judicial. Então, na época, em 2023, quando essa ação correu, eu sofri bastante, assim, porque nós moramos numa cidade pequena, e muitas vezes as pessoas se conhecem, né? Então, muitas amigas ou pessoas que trabalhavam comigo chegavam, claro, com a melhor das intenções, assim, ai, Manu, eu tive no conselho tutelar e lá elas estavam falando do teu nome. Ai, lá elas estavam falando da mãe doida dos autistas que entrou com uma ação querendo que cada filho tenha uma professora, que eu estava querendo que eles recebessem tratamento de luxo, ou que eu era louca e que eu nunca ia ganhar isso, que era um absurdo o que eu estava pedindo. Então, assim, psicologicamente foi um ano bem complicado. Ai, gente, vocês querem passar? Eu já tô terminando. Pois é, eu não queria te interromper. Ai, desculpa. Não. Tá. Então, já vou terminar. Já tô no final dessa novela já. Então tá. E mesmo assim, né, a gente se apega na lei, a gente se apega em Deus. Eu creio que Deus, ele é o justo juiz, e isso se mostrou na prática, assim, apesar de a gente sofrer, de a gente passar por perseguição, de a gente passar por dificuldade, a justiça de Deus, a benignidade de Deus, ela sempre se manifesta. Deus, ele não é um Deus que mente, ele não é um Deus que falha, ele não é um Deus de longe, né? Eu realmente creio num Deus que ele é Pai, que ele é presente, que ele escuta e atende às nossas orações. E a gente pôde vivenciar esse milagre, né, ganhando essa ação judicial. Ah, Manu, quer dizer que tá tudo resolvido? Gente, mãe de autista, né, depois dos 7, 8 anos, a gente já não se ilude mais, né? A gente resolveu o primeiro problema. Aí agora a gente vai para os próximos, né? Então, no ano passado, eu fui para a segunda etapa, que era conseguir autorização para que essas professoras contratadas pelo Estado tivessem alguns treinamentos específicos. Então, por exemplo, comunicação aumentativa e alternativa. Não é uma coisa que a gente costuma encontrar nas escolas, apesar disso estar na lei, tá? Que é uma das minhas maiores indignações hoje em dia com inclusão escolar. Mas a gente tem uma fono que poderia dar esse treinamento online, então fui, né, conseguindo esses... Nada é tipo assim, ó, chega, pede, ela diz, ah, não, tá, vamos fazer. Não, gente, nada é assim, ah, porque eu tenho que pedir pra fulana, que eu tenho que solicitar, e assim, ó, tudo leva 1 mês, 2. Depois, eu fui pra cima da adaptação de material. Falei, olha, eles precisam ter provas adaptadas, precisam ter atividades adaptadas, e tem que fazer sentido, né? Então, o que eles têm? Eu vou partir do que eles têm de habilidade, do que eles conseguem manusear, para aquilo que vai ser importante que eles aprendam. E aí eu percebi a dificuldade das professoras, assim, né? E é algo que a gente já estuda há alguns anos dentro, né, da minha clínica. E desde o ano passado eu já vinha pagando uma profissional especialista em letramento, desde 2023, para a gente começar a trabalhar essa questão do letramento com eles, porque eu sei que isso vai ajudar principalmente na questão da comunicação no futuro. Então, poxa, estou colocando a profissional à disposição. E aí os profissionais da educação, né, do Estado, o que eles falam? Ah, é injusto eu dar esse direito para o teu filho e os outros não terem. É lógico que é injusto, é óbvio que é injusto. E é injusto porque a secretaria não vai atrás para fornecer isso, que é o mínimo para os outros. Só que eu, como mãe, não vou aceitar que os meus filhos não tenham e não vou ficar esperando a boa vontade da secretaria. Então, eu vou fazer acontecer, vou mostrar que faz sentido, que tem resultado e vou incentivar outras mães. Judicializem. Contratem um advogado, não se conformem com o filho de vocês só andando pelo pátio da escola. Não se conformem com a escola pedindo para vocês levar o filho de vocês mais tarde e buscar mais cedo, ou ligando todo dia para você buscar o seu filho porque ele está em crise. Porque não pode, elas são profissionais que devem estar preparadas para lidar com as crises. Então, assim, é um tema realmente bem delicado. E aí, a princípio, elas não... Aí, o que eu solicitei? Que é uma psicopedagoga que atende eles, né? Entrasse na escola, uma pedagoga que faz esse acompanhamento de letramento para levar essas adaptações, ajudar as professoras. E durante 1 mês ou 2, elas vinham recusando, dizendo que tinha que pedir para fulana, para ciclana, né? Aí, chegou mais ou menos em julho, eu decidi que eu não ia mais esperar. Porque o que acontece muitas vezes na escola? A gente não recebe um não. A gente é colocada em banho-maria. E quando a gente vê, passa 1 ano, passa 2, passa 3, a gente perdeu tempo, o nosso filho perdeu tempo.
Então, se teve uma coisa que eu aprendi é que eu não ia ficar esperando pela boa vontade dos outros. A gente dá 1 mês, 2 de prazo, a pessoa não se mexeu, advogado. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho, infelizmente. Você tem que ter um advogado na família, você tem que ter um amigo advogado, ter o melhor amigo, uma das pessoas mais indispensáveis na vida de uma mãe do autista é um advogado. E aí, então, eu falei, olha, não vou mais esperar, tô mandando para minha advogada, vocês são obrigadas a, então, me dar essa negativa, que vocês não autorizaram a entrada da psicopedagoga, e a gente vai resolver isso também com ação judicial. Sei que passou uns dias, elas já me mandaram mensagem dizendo que tinham mudado de ideia e que então a minha pedagoga podia entrar. Não precisamos de ação judicial. Às vezes a gente só precisa ter o advogado, o nome dele, não precisa nem entrar com ação. Então, ano passado, a pedagoga, né, começou a acompanhar e a fazer esse trabalho. E a gente começou a ver realmente um resultado diferente ali, setembro, outubro, e aí acabou o ano e começou as férias, né, gente? E aí agora, né, vocês vão acompanhar um pouquinho o nosso retorno escolar a partir do mês que vem. O Estado geralmente não coloca profissionais concursadas como segundo professora, geralmente são pessoas de vagas de ACT, então todo ano muda essa profissional e a gente tem que começar quase do zero. Então esse ano eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouquinho de como vai ser a inclusão escolar dos trigêmeos em 2025. Até os próximos capítulos.